de Ti a palavra, o Teu servo que vai ser o veículo, que nós possamos aprender mais de Ti, estar mais firmes em Ti e vencer as adversidades, porque a Tua palavra nos ensina, porque a estratégia vem de Ti. Abençoa-nos com inteligência, derrama graça sobre o Teu Filho, uma forte unção, protege sua memória, sua mente, Senhor, ele seja um canal fiel do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. A graça e a paz, irmãos. Deus os abençoe. O Evangelho de João, capítulo 8, do 34 ao 36. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados, o texto fala de como o pecado pode dominar a vontade, mas também do poder libertador da verdade. Antes de avançar com a mensagem, eu quero contar para vocês algo. Quando meus filhos eram pequenos e nós morávamos no interior da Bahia, às vezes, aos fins de semana, no sábado à tarde, no domingo pela manhã, nós íamos pescar numa cachoeira e no lago próximo de casa. Eram momentos muito bons como família. Todos curtiam, mas como pesca só não era um fracasso geral, porque eles conseguiam pegar algumas piabinhas. Principalmente Liane, Brisa, às vezes Carol. Quando conseguiam pegar alguma coisa, era uma festa. Todos ficavam alegres. Eu não conseguia pegar nada. Dizem que para você pescar, precisa pensar como o peixe. Talvez seja esse o meu problema, eu não consigo pensar como um peixe pensa. Afirmam que o dito popular, peixe morre pela boca, não se refere apenas ao anzol, mas também ao fato dele não conseguir parar de comer. Dizem que a vida do peixe consiste em atender ao máximo o seu apetite. Olhar para a minhoca, desejar a minhoca, comer a minhoca, mesmo que ela seja uma isca. O peixe nunca interrompe o seu caminho para pensar: por que essa minhoca apareceu em minha frente? Quem está me oferecendo essa minhoca? O que é que vão querer em troca? O peixe não pensa. Ele é só um aglomerado de apetites. É um estômago, uma boca e um par de olhos. Pensando assim, fico impressionado de como os peixes são estúpidos. A semelhança com aquele que lida com o pecado da mesma forma é mera coincidência. Se a carapuça lhe pegou, é porque algo precisa ser feito com urgência. De nada adianta dizer ao peixe:
Não se aproxime dessa minhoca, pois ela é uma isca. Não pense que vai lhe alimentar, porque não vai. Na primeira mordida, você vai ser puxado para fora d'água e vai direto para a frigideira. Ele não fará nada disso, porque ele não é esperto o suficiente para entender e aceitar. Não adianta dar o aviso. E você deveria agradecer a Deus por não ser como o peixe é. Ou você pensa que ele vai olhar para a linha e temer um anzol, assim como você olha para a tentação e teme o pecado? A resposta desse paralelo eu não sei, mas sei que você sabe. Será que o peixe vai olhar em volta para todos os seus amigos peixes que foram atrás de uma deliciosa minhoca e de repente foram lançados no espaço para nunca mais voltar? Ele não faz isto. É irônico, pois os peixes andam em cardume, mas nunca aprendem nada um com os outros. É um alívio saber que somos mais inteligentes e observadores do que eles. Será que somos mesmos? Como é que você lida com a tentação? Quando lhe oferece uma isca, você consegue identificar que ela está num anzol, preso a uma linha, ou o apetite o cega a ponto de ignorar esse detalhe? Amados, quando sentimos fome, qualquer coisa do cardápio parece boa. A minha avó materna costumava dizer que o melhor tempero é a fome. Quando a nossa alma está insatisfeita, o pecado começa a ganhar um aspecto tentador. Por isso é importante observar o nível de satisfação da alma. A tentação assegura que podemos ser livres para satisfazer nossos apetites tanto quanto quisermos. Ver a isca, desejar a isca e comer a isca. A tentação promete liberdade, mas nos escraviza. Sempre há um anzol. A verdadeira liberdade não é a liberdade exterior de satisfazer cada apetite, mas a liberdade interior que nos livra da escravidão imposta pelos diferentes apetites e desejos. É a consciência de que nós somos mais do que um estômago, uma boca e um par de olhos. Alguém diz que o pecado não é determinado por uma relação de não podes, não deves, não faças, mas pelo resultado entre os nossos princípios e a nossa vontade e os nossos desejos. Ou seja, quem está dominando quem? Você domina os seus instintos ou é dominado por eles? A primeira coisa que somos obrigados a fazer
ao ceder à tentação, se resume em uma só palavra: apagar. Paulo alerta, em 1 Tessalonicenses 5, não apaguem o Espírito. Sempre que eu tenho um desejo, o Espírito me induz ao certo, a não ser que a mente esteja cauterizada pelo pecado. A tentação é dolorosa para nós, porque quando cedemos, ela não machuca apenas por fora, ela costuma também machucar por dentro. Ela ataca onde somos mais vulneráveis, objetivando dominar e anular os princípios mais profundos. Romanos 7,5 diz: porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E no versículo 19 diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Amados, a vida no fluir do Espírito é mais do que evitar a tentação. Na verdade, a tentação sempre vai sobreviver, porque ela faz parte do nosso processo de crescimento. Todas as vezes que você sofre com a tentação, tem a oportunidade de equacionar. Se eu seguir por essa estrada, onde ela me levará ao longo? Na direção do que eu quero ser ou na direção contrária? Cada tentação que sofro me oferece a oportunidade de dar um passo na direção da pessoa que quero ser. Reflita sobre isso. A luta contra a tentação é nobre, mas se nos limitarmos a tentar reprimir o desejo, ele nos vencerá pelo cansaço. Precisamos ter uma imagem muito clara do tipo de pessoa que desejamos ser e o porquê desejamos ser uma pessoa desse tipo. Por exemplo, um médico resolve anotar todos os motivos pelos quais gostaria de lidar de um modo honrado com a sexualidade. E começa descrevendo o que poderia acontecer com a esposa dele se não agisse assim. Como seus filhos seriam afetados? O que aconteceria com seu trabalho e a sua reputação? Qual seria a sensação de viver assustado com a culpa e pelo fracasso? Após ele ter feito isto, como você acha que ele reagiria ao sofrer uma tentação nessa área? Eu pergunto, você já fez essa lição de casa, independente de qual seja a sua profissão? Faça essa autoavaliação, mesmo que você ainda não seja casado e nem tenha filhos. Jó abordou a questão do seguinte modo. Jó 31:1 diz: fiz acordo com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Amados, no painel de qualquer carro
existem luzes de alerta para informar quando o motor esquenta demais, quando o nível de óleo está baixo, ou quando os freios não estão funcionando bem, estão com problemas. Eu penso que somente um idiota consegue ignorar essas luzes. Você pode imaginar alguém que colaria fitas pretas sobre essas luzes para não enxergá-las? Ou então que mandaria tirar elas do painel porque elas estavam incomodando? O que você pensa de alguém que agiria dessa forma? Cuidado para você não ser o que você pensou que essa pessoa é. Pois do mesmo modo é aquele que ignora as luzes do painel do coração. A principal luz do painel do coração é a satisfação da alma. Por isso existem tantos versículos na Bíblia convidando para a alegria. Neemias diz: a alegria que o Senhor dá, com que vocês fiquem fortes. Neemias 8:10. A alegria que o Senhor dá, fará com que vocês fiquem fortes. Paulo acrescentou: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se, perto está o Senhor. Filipenses 4:4. A alegria é uma característica do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. E alegria é a primeira das 8 características listadas por Paulo. Eu vou abrir um parêntese para falar sobre isso, antes de vir para o versículo. O fruto do Espírito é singular, é amor. Ah, mas tem aqui mais 8. Amigos, é como você tem uma laranja. Essa laranja é uma fruta só, mas ela tem vários gomos. Cada gomo é diferente um do outro, mas todos têm o mesmo sabor. Não é verdade? Então, aqui nós encontramos, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí você pergunta: ah, mas se não te for com amor, não adianta. Ah, mas bondade, sim, bondade por conveniência é diferente da bondade por amor. O mesmo acontece com todas as outras listadas. Por que? Mas a questão aqui é o seguinte: por que pessoas inteligentes ignoram essas luzes do painel do coração? Se são capazes de considerar essa atitude como uma estupidez. A resposta mais coerente que eu encontrei foi: quando alguém está insatisfeito com a vida, fica vulnerável à tentação. Quanto mais profunda for a insatisfação, mais profunda é a vulnerabilidade, porque nós fomos feitos para a satisfação da alma. Viver sem ela é complicado.
Quando alguém não tem a Deus, recorre a qualquer outro lugar, mas o fato é que vai atrás dela. E aí começam os problemas, pois eles se transformam num ídolo, e a vida da pessoa passa a virar em torno desses ídolos. O que era chamado de idolatria nos templos bíblicos, hoje costumamos chamar de vícios. É interessante que Jesus não iniciou o Sermão do Monte com regras de moralidade, mas com boas novas para falar direto às necessidades da alma. Ele começou dizendo: bem-aventurados. Amados, bem-aventurado não é apenas aqueles vencedores que a sociedade diz que são bem-aventurados. Bem-aventurados não são apenas os astros globais, os ricos e os poderosos. Bem-aventurado também são as pessoas comuns, aquelas anônimas que ninguém olha com admiração e nem elogia o seu desempenho. Bem-aventurados são os solteiros, os casados, os viúvos, também as mães solteiras, os divorciados, os viciados, os envergonhados, quando se arrependem. Bem-aventurados são aqueles que buscam no Senhor a solução. Bem-aventurado é você, não por ter todos os seus desejos satisfeitos, mas porque você não é apenas os seus desejos. Bem-aventurado é você, porque é mais do que um estômago, uma boca e um par de olhos. Bem-aventurado é todo aquele que o que mais deseja é o amor do Senhor e a conexão com Ele. Jesus prosseguiu dizendo que o amor, a vida e a conexão são suas, se você as procurar nele. Você se submete? Amado, o par de olhos que você jamais pode fitar é o seu. Há partes do seu corpo que você nunca verá sem espelho, uma câmera ou uma ajuda externa. O mesmo acontece com a alma. Em certo sentido, você se conhece melhor do que qualquer pessoa no mundo, pois só você conhece os seus pensamentos. Em outro sentido, você conhece pior do que qualquer outra pessoa, porque há um eu que você não é capaz de ver, assim como há um eu que eu não sou capaz de ver. Todos temos propensão à autossatisfação. Reivindicamos créditos de mais e culpa de menos. Sofremos de erro de atribuição fundamental. Isto quer dizer que, ao ver no outro um mau comportamento,
eu atribuo ao defeito de caráter dele.